Eu quero, hoje foi me dada essa responsabilidade, eu quero ler um texto junto com vocês. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 1. Primeira Coríntios, capítulo 2, versículo 1. Irmãos, eu acabei, não é a NVI. Aqui, se eu não me engano, acho que é a RA. Irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus. Diga assim, testemunho de Deus. Com mais força, diga, testemunho de Deus. Não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria. Eu quero ler novamente, só para fixar um pouco mais. Irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria. Eu não sei quantos de vocês um dia já foram chamados como testemunha de algo. Já foi, de repente, você já foi convocado para testemunhar aquilo que você viu ou ouviu. E a pessoa que ela é convocada para testemunhar, ela só vai falar daquilo que realmente ela viu e ouviu. Ela não pode ficar emitindo opinião. Não se trata de uma oportunidade que ela passou a ter para omitir de fato a sua opinião sobre algo. Mas ela deve estritamente falar daquilo que viu e ouviu. O texto de Atos, capítulo 4, versículo 20, diz assim: pois nós não podemos deixar de falar das coisas que temos visto e ouvido. E meditando nessa palavra, eu lembrei de um livro que eu li, eu não sei se foi no final da década de 80 ou no início da década de 90. Alguns de vocês nem eram nascidos, foi quando eu li esse livro. E é uma obra que mescla textos bíblicos, ou tema bíblico, a vida de Jesus, com ficção científica, que foi uma viagem no tempo. E esse livro ele conta a história de um militar, um cientista das Forças Armadas norte-americanas, que em seu refúgio no México, no final da vida, ele volta no tempo, há 2000 anos. E aí, então, ele foi testemunha ocular e participante dos últimos dias de Jesus Cristo na Terra. Desde a sua entrada em Jerusalém, sua prisão, seu julgamento, sua crucificação e sua ressurreição. Ele, então, nessa viagem no tempo, ele conta, porque ele se via naquela situação como participante. E que o autor desse livro é um espanhol, J.J. Benítez, eu não sei se a pronúncia é essa, e ele batiza nesse livro essa experiência de Operação Cavalo de Troia. E em sua narrativa, agora como testemunha daquilo que ele que viu e ouviu, ele então passa a fornecer dados da sociedade da época, da prisão de Jesus, das leis, das crenças, tanto judaicas quanto pagãs. Ele faz essa narrativa toda, geográfica também, de todo o ambiente, etc. Ele narra com detalhes, baseado naquilo que ele viu, também pautado nessa experiência que ele teve. Lembrando sempre que eu estou falando de uma obra de ficção, tá bom? Não quero que ninguém saia daqui acreditando que o cara voltou no tempo. Agora, e se fosse você, já que a gente está falando de ficção, se fosse você a viajar no tempo, se você tivesse a oportunidade de presenciar a crucificação de Cristo, o que você iria narrar como testemunha? Eu acho que não seria diferente daquilo que os discípulos narraram. Não seria diferente. E o que os discípulos viram? Eu poderia aqui citar muitas coisas.
Mas eles viram o beijo de Judas, eles viram a fuga dos amigos, a corda nas mãos de Jesus, ele viu as ameaças dos juízes, os maus tratos dos soldados. Também presenciaram a inconstância de Pilatos, os gritos de morte, os ultrajes dos legionários. Viram Jesus com a maciça cruz em suas costas e viram dois, e claro, consequentemente a gente iria narrar os dois ladrões presos, de cada lado de Jesus, os pregos, as tenazes, o martelo. Tanta coisa a gente poderia narrar, mas também nós poderíamos narrar, ao presenciar o semblante de Jesus, um homem de dores, cansado talvez pelas terríveis noites, pela terrível noite que passou, pelas bofetadas, pelos açoites. Seria isso a nossa narrativa baseada naquilo ou nessa experiência, se tivéssemos tido a oportunidade de sermos testemunhas. Enfim, iríamos narrar também o brado forte de Jesus quando ele entregou o seu espírito e a declaração dele que estava consumado. Seria isso a nossa narrativa. Agora, durante esse acontecimento único da morte e ressurreição de Cristo, simultaneamente ocorreram fatos em duas esferas. A esfera física, natural, a qual eu narrei aqui, mas existia também uma esfera espiritual e invisível que ninguém viu. O fato físico foi visto e relatado pelas testemunhas presenciais e está escrito nos 4 evangelhos. E seria narrado facilmente por todos nós. Mas existem coisas que, por mais que tenhamos visto ou ouvido, não conseguiríamos retratar com exatidão. Há coisas que só Deus pode ver. Há coisas que só Deus vê. À medida em que a gente estava ministrando ao Senhor com canções, eu percebi que algumas letras falavam exatamente de coisas que nenhum de nós seria capaz de ver se não tivesse sido revelado para cada um de nós. O que acontece na dimensão espiritual quando Jesus Cristo morreu na cruz? Quem pode dizer ou revelar para os homens o que aconteceu na esfera espiritual? Era um mistério, algo oculto. E foi um mistério revelado pela única testemunha que viu tudo nesse plano espiritual, Deus. Foi o único que conseguiu enxergar, ver, e foi o único que pôde dar testemunho dessa esfera espiritual, de tudo que aconteceu. Então, ele revela isso aos apóstolos e os profetas. E esses apóstolos e profetas, então, eles revelam isso para nós. Quando eu gosto muito de ler a carta aos Efésios, ali tanta coisa oculta que o próprio Paulo fala, que se não tivesse sido revelado para ele, jamais ele teria aquela profundidade de escrever uma carta naquele nível. Por exemplo, quando ele fala sobre a ceia, em 1 Coríntios capítulo 11, ele fala, eu fui revelado, o próprio Jesus o revelou, ele nem estava lá. Mas acerca do mistério que acontecia, inerente à questão da ceia, o que representava, se não fosse revelado por aquele que viu todas as coisas de uma forma espiritual, nós não teríamos esse conhecimento. Enquanto elas não forem reveladas, a gente só consegue ver parcialmente e às vezes nem conseguimos enxergar e não enxergamos absolutamente nada. E aqueles homens, aqueles discípulos, eles haviam seguido o homem das maravilhas. Mas quem ele era? Por que ele veio? Por que ele devia sofrer? O que ele ganharia através do sofrimento?
E o que a gente ganharia através do sofrimento? Tudo isso era desconhecido aos olhos humanos. Ninguém poderia narrar, falar daquilo que viu e ouviu, se não tivesse essa percepção espiritual. E eles não tinham. Eles não sabiam o que tinha acontecido na cruz durante os 3 dias, durante as noites daqueles dias, da morte e ressurreição até a ressurreição de Jesus. Eles não tinham conhecimento, não podiam ver os pormenores da vida de Jesus, assim como as conversas que ele falava abertamente. Ele falava da sua divindade, que ele era o Filho de Deus, ele falava da sua morte e que ele iria ressuscitar, mas eles não conseguiam enxergar absolutamente nada, e por isso os seus olhos espirituais estavam fechados e eles não poderiam dar testemunho daquilo que não viram e não ouviram. Por mais claro, eu fico pensando, por exemplo, se Maria disse para aqueles discípulos quem era o seu filho, Jesus. Se ela o disse, talvez alguns deles achavam que isso fosse um delírio de uma mulher orgulhosa, porque alguns questionamentos poderiam ter acontecido, ou se é que não ocorreram. Quem ela pensa que é? Aquelas pessoas próximas, tantas mulheres desejosas em ser mãe do Filho de Deus, e por que Deus escolheu aquela mulher? Seria um delírio de uma mulher, porque eles não conseguiam, de verdade, enxergar absolutamente nada. Eles não tinham conhecimento do que aconteceu na encarnação, nem sequer sabiam que aquilo era uma encarnação. Israel, então, estava crucificando o parceiro da aliança de sangue com Abraão, e eles ignoraram. Essa obra espiritual, só Deus viu, só Deus vê. E há coisas que só Deus é capaz de ver. Alguns aspectos que só Deus viu na crucificação de Jesus, o propósito divino, por exemplo, porque a crucificação de Jesus foi parte de um plano divino para a salvação da humanidade, um meio de reconciliar a humanidade com Deus. Mas ninguém conseguia enxergar isso, mas Deus viu. O sofrimento espiritual, quando aquele sofrimento que tirava o pecado do mundo, ninguém conseguia enxergar. Em Isaías capítulo 53, o profeta disse isso. E ele diz assim no verso 6, todas nós nos desgarramos como ovelhas, cada um se desviava para o seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele o pecado de todos nós. A crucificação não envolve apenas o sofrimento físico, mas também um profundo sofrimento espiritual. Jesus estava carregando os meus e os seus pecados. Naquele momento, na cruz, o pecado de toda a humanidade estava sobre ele e ninguém viu. João capítulo 1, versículo 29 diz assim, no dia seguinte, João viu Jesus que vinha para ele e disse, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E não somente isso. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21 diz assim, aquele que não conheceu o pecado, por nós o fez pecado, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. Hoje, a gente lendo isso, fica fácil a compreensão. Mas quem estava lá no dia a dia, não conseguia ver e enxergar que aquele homem de dores tinha um propósito muito maior de simplesmente morrer numa cruz. Como talvez um revolucionário, como um homem bom, como um profeta, como alguém que curava, existia uma esfera espiritual que ninguém conseguia enxergar. Aquele que era Deus se fez homem, aquele que nunca pecou se identificou de tal forma com os nossos pecados que se fez um com eles, absorvendo-os em seu corpo. A crucificação foi a execução do juízo de Deus em Cristo por nós. Aquilo que cada um de nós merecíamos, Jesus carregou em seu corpo e ninguém viu isso. O peso desse fardo espiritual era apenas do conhecimento de Deus. É por isso que Paulo faz
cita esse texto, escreve isso em 1 Coríntios. Quando ele triunfou sobre o inimigo, triunfou por completo sobre Satanás em nosso favor. Esse é outro aspecto daquilo que aconteceu na cruz, no plano espiritual, quando Jesus morreu. Porque desde a queda o homem se tornou escravo, ficou aprisionado por Satanás, e ele tinha poder e direito sobre nós por causa dos nossos pecados. E seu instrumento de dominação era o peso da culpa, do medo, o sentimento de acusação, as idolatrias, tudo isso fazia com que Satanás nos dominasse. Hebreus capítulo 2, versículo 14 e 15 diz assim: e visto que os filhos participaram da carne e do sangue, ele também participou do mesmo, para destruir por meio da morte aquele que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrar todos os que por temor à morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Aqui em Hebreus, o autor ele narra exatamente o motivo pelo qual Jesus morreu, para destruir as obras de Satanás. Ninguém viu. Colossenses capítulo 12, 13 e 15 diz assim: Deus deu-lhes vida juntamente com ele, e lhes perdoou todos os pecados, anulou a escrita de dívida que havia contra nós e que nos era adversa, tirou do nosso meio e a pregou na cruz, desarmou também os poderes e as potestades e os exibiu publicamente ao triunfar sobre eles na cruz. Aqui significa literalmente que Jesus deixou Satanás completamente inoperante, porque ele carregou sobre nós todo o pecado, toda a acusação que estava sobre nós. Ele trouxe para si e nos deu liberdade, nos deu vida. Ninguém viu isso. Mas todo esse processo representava aquilo que só Deus viu, que nos traz esse benefício de estarmos aqui hoje. Amém? Amém, meus irmãos? Agora, como Jesus conseguiu isso? A escrita da dívida da nossa causa era uma extensa lista de pecados e delitos que havíamos cometido. E a condenação por causa dos nossos pecados, a Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. Satanás, como acusador, apelava a esse instrumento legal para nos condenar e dominar. Jesus, então, ele ocupou o nosso lugar na cruz e ele foi executado. Assim como a sua morte pagou nossa condenação, também despojou os principados e potestades e de seus instrumentos de dominação sobre nós e triunfou sobre ele na cruz. Destruiu as obras de Satanás. São questões que hoje Rafinha, acho que não foi Rafinha ou foi Ideraldo, começou a falar sobre a questão de gratidão a Deus. E às vezes nós não temos esse conhecimento, esse entendimento de como devemos ser gratos a Deus por toda a obra redentiva, de tudo que Ele fez na cruz, de tudo que Ele passou. Tem coisas que nós não conseguimos ver se não for de uma maneira espiritual. E ainda, crucificou o nosso velho homem. Jesus, como um sacrifício perfeito, ofereceu-se para pagar pelos pecados da humanidade. Mateus capítulo 27, 50 e 51 diz assim: mas Jesus, depois de clamar novamente em alta voz, entregou o Espírito. Nesse momento, o véu do templo se rasgou em dois, de cima a baixo. Ou seja, todos, e Mateus ele narra sobre a questão do véu rasgando. Quem viu, e se nós estivéssemos lá, narraríamos isso. Mas Deus foi testemunha que aquele véu se rasgou, foi porque Ele nos deu acesso ao Pai agora. A parede de separação foi derrubada. E a partir, então, da morte de Cristo, nós passamos a ter liberdade, livre acesso ao Pai, porque Ele morreu a nossa morte, para que pudéssemos ser livres e termos acesso ao Pai. Amém, meus irmãos? Isso
essa parede da separação foi derrubada quando Cristo morreu. Isso só Deus viu. Esse amor divino, incompreensível, ele é revelado de uma maneira só espiritual, porque ele é incompreensível. A sua graça vão além da capacidade humana. A sua bondade, a sua misericórdia, nós não conseguimos enxergar. Se tivéssemos lá, veríamos um homem bom, um homem justo, um homem diferenciado, mas não teríamos o entendimento revelado acerca de que quem estava ali era o Filho de Deus encarnado, que veio ao mundo para morrer a nossa morte, para nos dar a sua vida e rebentar e destruir tudo aquilo que nos condenava e destruir as obras de Satanás. Ali representava o amor de Deus. João capítulo 3, versículo 16, quando o autor diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Essa visão espiritual não era favorável àqueles homens, eles não conseguiam enxergar. Mas Deus sabia. Agora, de maneira prática, trazendo para a nossa vida, para o nosso cotidiano, para a nossa realidade, quais as percepções que temos ao nosso respeito? Há coisas dentro de nós difíceis de serem identificadas, tocadas e até mesmo tratadas. Nossas motivações, nossas intenções do coração, tem coisas que nós não conseguimos enxergar. Tem coisas que só Deus vê. Tem coisas que até nós conseguimos enxergar, mas ninguém consegue enxergar. Por exemplo, nós chegamos aqui num período e num momento de louvor com canções fantásticas. Erguemos as nossas mãos, aplaudimos ao Senhor, choramos algumas vezes, somos tocados de algumas das nossas emoções. E qualquer pessoa que nos visita, se tiver que relatar como testemunha daquilo que viu e ouviu, vai relatar aquilo que ela está enxergando. Mas por dentro tem coisas que estão ocultas, que ninguém consegue ver. Dramas, lutas, coisas, angústias que só você sabe. E às vezes você nem sabe direito tanta dor, tanta coisa que acontece dentro da tua vida. Mas Deus vê. Deus consegue enxergar. E às vezes canções que cantamos aqui, talvez por erguemos as nossas mãos porque estamos acostumados. Algumas pessoas talvez manifestem o exterior porque estão, de repente, acostumados. De repente estão no mundo da lua. Mas tem gente não, que canta com o coração sangrando, não sabendo mais o que fazer. Recentemente há uma tristeza enorme acerca de uma moça que tinha uma vida longa, entregou a sua vida a Jesus, testemunhou acerca das pessoas que fizeram bem, mas ninguém sabia o que ela vivia no seu interior, no seu dia a dia, e ela então, não suportando mais, não se sabe porquê, ela sucumbe aos seus problemas, os seus traumas, as suas guerras interiores, e ela então se suicida. Qualquer um olhando poderia testemunhar acerca daquilo que ela estava falando, daquilo que ela estava dizendo, do convívio. Mas existem coisas lá dentro que ninguém sabe, que nos machuca. Só Deus sabe das lágrimas de muitas pessoas nos seus travesseiros, daquilo que não contam para ninguém, dos seus medos, das suas ansiedades, dos seus receios. Mas tem coisas, aliás, mas nada foge dos olhos de Deus. Amém, meus irmãos? Gênesis capítulo 4, versículo 5 diz assim: ao passo que de Caim, ele de sua oferta não se agradou, irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Deus pesa sempre o nosso coração. Nós podemos fazer qualquer coisa agradável aos olhos das pessoas, mas Deus vê o que é invisível. Provérbios capítulo 21, versículo 3 diz assim: exercitar justiça e juízo é mais aceitável ao Senhor do que sacrifício.
Por que isso acontece? Porque o sacrifício, ele é uma figura exterior de algo que está no interior, mas muitas vezes nós sacrificamos o exterior, mas divorciado de verdade no interior. E normalmente as pessoas que olham o exterior se agradam e se admiram, talvez pela nossa performance espiritual, mas Deus olha o interior e olha o coração e Ele não se ilude. Salmo 51, versículo 6, ele diz assim: eis que te compraz na verdade, no íntimo e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. É ali, no mais profundo do nosso interior, é que Ele sente prazer. Na nossa vida, na nossa simplicidade, na nossa honestidade. Porque muitas vezes nós não temos que sair por aí também falando das nossas fragilidades. Mas Deus precisa conhecer. Não porque Ele não conheça, mas Ele precisa ouvir de nós, das nossas limitações. Experimentamos, e é verdade, o novo nascimento, mas precisamos de uma operação dentro, no íntimo. Uma transformação de dentro para fora. A partir do momento, e o Rafi acabou de falar, é difícil, quando você nasce de novo. O primeiro dia do novo nascimento já começa com mais situações complicadas. E muitas vezes falamos o seguinte: meu Deus, quando eu não conhecia Jesus não era tão difícil, por que está a luta? A luta está difícil. Mas o fato é que a partir do primeiro dia de conversão, já começa o processo de transformação de dentro para fora. Por quê? Porque ele precisa mudar tudo que tem dentro. E muitas vezes nós não conseguimos enxergar o que está dentro. É um processo de lapidação. É um processo de transformação que ele precisa trazer à tona tudo aquilo que está oculto, que não compactua com a santidade de Deus. E aí, como tratar dentro da gente o medo, a covardia, como tratar dentro da gente a ansiedade, o medo da morte? Eu não sei se você tem esse inimigo aí dentro, que a morte te assombra, te assusta, só o fato de você pensar nela fica aterrorizado. A idade vai chegando e não tem como a gente não pensar de que o nosso tempo está se findando. E eu confesso para você que quando eu paro para pensar, comecei a pensar nesse assunto, eu comecei a fazer conta. Esses dias eu estava fazendo conta em relação ao Ravi. Bem, 54 anos, deixa eu ver se vai dar para jogar um futebolzinho com ele. E aí eu fiz conta, 54 anos mais 10 anos, ele vai estar com 12, já de repente eu vou estar com 62, ou melhor, 64. Será que dá? Comecei a fazer conta e lembrei de alguns amigos que estão correndo até hoje com 67. Eu falei, eu acho que dá, se eu me cuidar direitinho. Se Breno demorar muito, a minha neta ou neto, de repente, não vai nem lembrar do vovô. Vocês estão rindo? Essa é a única forma apelativa que eu tenho, de repente, numa pregação como essa. De lembrar que esse avô aqui precisa ver os netos crescerem um pouco. E a gente começa e fica assombrado com a questão da morte. E eu comecei a pensar também do lado contrário, que eu falei assim, não, eu tenho que viver intensamente tudo que Deus tem para a minha vida, para que eu não tema a morte. Para que quando ela chegar, eu tenha a convicção de que eu combati o bom combate, que eu guardei a carreira, vivi tudo o que o Senhor desejou que eu vivesse e parti com alegria. O medo da morte me assombra quando eu olho para minha mãe, que tem 90 e vai fazer 92, meu pai 91, vai fazer 91, e eu olho, eu falo, eles não duram para sempre. Te assombra. São essas coisas, são essas percepções internas, interiores, que ninguém vê. Mas a gente passa por esses dramas, por esses pensamentos. Quantos aqui, por exemplo, têm filhos que estão longe da presença de Deus
e são aterrorizados por esse sentimento de que o filho pode morrer a qualquer momento e ficar a eternidade toda longe de Deus. Esses temores, essas angústias, ninguém vê. Mas nós sabemos o que passamos. Como é que vai ser essa transformação a partir do novo nascimento, de coisas que precisam ser mudadas dentro de nós? A inveja, a cobiça, a autoproteção, a corrupção, o senso de justiça próprio, o instinto ganancioso, tudo está aqui dentro, essas impurezas, e sobretudo o orgulho, a soberba que nos direciona a vida. Como? Essas coisas internas, as externas, é fácil, mas aquilo que está interno, que ninguém vê, a menos que sejamos revelados acerca de nós mesmos pelo Espírito, seguiremos carnais e meninos na fé. E é por isso que nós precisamos pedir para que os nossos olhos espirituais sejam iluminados, sejam abertos, para que a gente enxergue a realidade acerca de nós mesmos, para que haja uma transformação em todos os sentidos, em todas as áreas, em toda a nossa maneira de viver. Eu lembro daquela canção que eu cantei muito, quando dizia assim: renova-me, Senhor, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, necessita mais de Ti. E é muito corajoso quando a gente faz uma oração pedindo ao Senhor: Senhor, revela tudo que há dentro de mim que não compactua contigo. Eu fiquei dias e dias sem dormir depois que o Senhor revelou o que estava dentro de mim, porque eu não conseguia ver, não conseguia enxergar. E quando o assunto é dentro da sua família, da sua casa, qualquer pessoa pode chegar na sua casa e olhar e ver uma família perfeita, e ser testemunha daquilo que viu e ouviu. Mas quando a coisa vai para algo interno, não é nada disso. A realidade é outra. São mulheres que sofrem, ou homens que sofrem, por conta de uma vida lastimável dentro de casa. Nem sabe porque está dentro daquele relacionamento, mas Deus vê tudo. Ou quem sabe acerca do nosso pastoreio. Como identificar esses mesmos comportamentos? Como identificar aquilo que nos leva a fazer? Qual a raiz? Porque muitas vezes dentro do nosso pastoreio a gente faz para em inglês ver, para que as pessoas vejam a nossa performance. Quando o nosso coração muitas vezes já está desviado, com intenções que não satisfazem o coração de Deus. E quanto às investidas de Satanás, eu gosto muito de ouvir Modesto orar, porque na oração ele me inspira. Toda vez que eu sento ali, ele está orando, e na oração dele sai uma palavra de inspiração. E eu anotei rapidamente daquilo que ele falou acerca das investidas de Satanás, seus desígnios, isso na oração, suas intenções. Tem coisas que nós não conseguimos ver, a menos que nos seja revelado. Todos os dias, nós somos assolados pelos desígnios de Satanás e a gente não consegue ver. A gente não consegue enxergar os desígnios, as arapucas, as armadilhas de Satanás para nos destruir, nos vulnerabilizar, roubar a nossa fé, roubar a nossa essência. E não temos muitas vezes essa percepção e conseguimos só enxergar as coisas naturais, não conseguimos ter olhos espirituais revelados para enxergar os desígnios e os ardis de Satanás para nos destruir, nem para repreender a obra de Satanás, nem para dizer. Eu lembro de Fonseca uma vez, ele contando, e ele narra, e eu vou narrar exatamente como ele narra. Ele estava dentro do ônibus e uma mulher muito bonita olhou para ele. E ele falou assim: bem, eu sou feio pra caramba, essa mulher é bonita, eu acho que isso não está legal. Tu está aí, Satanás? Esse é o relato dele, tá? De longe, tu está aí, Satanás? Aí a mulher balançou a cabeça. Ah. Quantos de nós, de repente, olharia e falaria: aquela mulher está me dando mole. Vou partir para dentro.
Senhor, tu sabe, me livra, assim, porque se o Senhor não me livrar, não me fizer algo, eu vou cair nessa armadilha. E eu lembro exatamente disso quando ele falou, bem, bonito eu não sou. Se ela está me olhando bonita daquele jeito, alguma coisa está errada. Pode ser que naquela percepção da beleza, tudo, mas tem coisas que são sutis, que não conseguimos enxergar. Meus irmãos, isso alcança todas as áreas da nossa vida, inclusive o nosso serviço. Se não entendermos realmente o propósito de Deus em nossas vidas, seremos aprisionados pelo vitimismo. Isso pode dar lugar à ingratidão, às queixas, às murmurações, porque não há um reconhecimento. Esse texto que Ideraldo leu, 1 Coríntios 15, 58, é fantástico, a gente tem que fazer para o Senhor com um coração ardente. Colossenses, capítulo 3, versículo 24, Paulo fala exatamente isso, tudo que nós fizermos tem que ser feito para o Senhor, sabendo que é dele que recebemos a recompensa. E a gente pode achar, por não conseguir enxergar Deus, um coração ingrato. Começamos então a murmurar, a nos queixar. Nos colocamos de fato como vítima, porque dedicamos o nosso dinheiro, o nosso tempo, a nossa vida em favor das pessoas e não somos reconhecidos por elas. Pelo contrário, muitas vezes elas saem falando da gente. E quando a gente olha ao homem, a gente adoece. Mas quando a gente sabe para quem nós estamos fazendo, nós entendemos que vamos receber dele a recompensa. E às vezes a gente não consegue enxergar, mas ele tem visto a nossa fidelidade, ele tem visto o meu e o seu serviço. Por que então buscar o favor dos homens? A gente quer o quê? Mostrar algo para as pessoas? Aí Deus reprova, porque Ele conhece as intenções do nosso coração. João capítulo 5, versículo 44 diz assim: como podeis crer, vós os que aceitais glória uns dos outros, e contudo não procurais a glória que vem de Deus único, do Deus único? Buscar reconhecimento humano, além de ser uma furada, Deus reprova. Que Deus fale sobre você, que Ele dê testemunho a teu respeito, que Ele dê testemunho acerca do que você faz. Deus vê coisas que os homens não veem. E isso é importante, porque se Ele não visse, nós estaríamos perdidos. Mas Ele vê a nossa fidelidade, Ele vê o nosso cuidado, Ele vê o nosso zelo, Ele vê a nossa luta para vencer o pecado e da gente não se entregar a Ele. Ele vê o nosso serviço e sabendo que é dele que vai vir a recompensa, aguardando dele. É o agir invisível de Deus. Tem realmente coisas que precisamos ver com os nossos olhos espirituais, que é outra coisa que a gente não consegue enxergar. A gente vê a malícia humana, vê a maldade humana, mas não consegue ver a fidelidade de Deus. Muitas vezes a gente não consegue ver o cuidado de Deus, a proteção dEle. Muitas vezes a gente não consegue ver o livramento de Deus. Tantas coisas que os nossos olhos espirituais precisam ser abertos para que a gente contemple a ação e o agir de Deus nas nossas vidas, para que nos dê um coração de gratidão, de alegria, de prazer nesse Deus que cuida de nós, independente das circunstâncias que estamos passando. A gente consegue enxergar muito pouco da bondade de Deus. Não consegue enxergar muito da misericórdia, da ação espiritual de Deus na nossa vida. Então, como vamos testemunhar acerca de coisas que a gente viu e ouviu quando os nossos olhos espirituais estão fechados? Como eu vou ser grato a Deus se eu não consigo enxergar a sua bondade, a sua lealdade, sua fidelidade, sua misericórdia? Como isso irá se refletir no louvor e adoração, no estilo de vida em santidade, se os meus olhos espirituais não conseguem ser iluminados? E é por isso que nós precisamos desesperadamente do Espírito Santo, para que Ele ilumine os nossos corações, para que haja gratidão.
E trazendo para um contexto natural, isso também tem que reverberar no nosso dia a dia, nas pessoas que fazem o bem para a gente. Que muitas vezes não conseguimos enxergar e sermos gratos por essas pessoas que nos amam, que nos servem, que nos socorrem. E só vemos quando eles deixam de fazer. Nós precisamos ser testemunha de uma forma natural, mas também sermos testemunha de uma forma espiritual daquilo que a gente não consegue ver, mas que os nossos olhos espirituais sejam iluminados e abertos, para que a gente possa, de fato, expressar nossa gratidão aos homens e, sobretudo, a Deus. Porque Deus também usa pessoas para nos abençoar. Amém, meus irmãos? E eu estou indo para o encerramento. E essa palavra, ela gritou muito em meu coração quando nós recebemos algumas pessoas no presbitério. De pessoas que estão passando por dificuldades, sejam elas emocionais, físicas e familiares. Lá no presbitério é esse ambiente de receber pessoas que vão ali abrir o coração. Muitas vezes elas pedem apenas oração, mas dificilmente, é quase, eu não posso dizer quase que nula, mas quase que 100% das vezes, ao conversarmos com essas pessoas, elas começam a abrir os seus corações de coisas que nós não enxergamos. E, sobretudo, excepcionalmente, embora são várias pessoas que vão lá no presbitério, mas 2 jovenzinhas trouxeram para nós seus dramas, seus medos, suas angústias. Principalmente quando uma delas tem um diagnóstico talvez não preciso, que roubou o chão dela. E essa situação saltou. Porque quando você olha para essa pessoa no dia a dia, você não vê o que a pessoa vive no seu dia a dia. Uma jovem, que quando ela expressou e abriu o coração, e eu fiquei imaginando e pensando o drama, de repente, dela pensar de que a sua vida vai ser ceifada ainda jovem. Tantos sonhos, tantos projetos, e de repente recebe um diagnóstico não preciso, mas que tira e rouba a nossa fé, ou tenta tirar a nossa fé e rouba o chão. Eu fiquei imaginando e fico pensando quantas noites mal dormidas, sem vontade de comer, por conta de ser assolado por esse sentimento de coisas que ninguém vê, que ninguém consegue enxergar. E sabe de uma coisa? Às vezes nós somos tão indiferentes também com as necessidades humanas e passamos o nosso dia vivendo de uma maneira completamente alheia ao sofrimento das pessoas. Diferente do nosso Senhor, que conseguia enxergar as dores e as aflições de todas as pessoas que se aproximaram. É maravilhoso quando você vê em Jesus que ele toca num leproso. Todos conseguiam enxergar um homem indigno, um homem que deveria estar separado da sociedade por conta da doença. Um homem que foi roubado, ceifado da sua essência, da sua casa. Foi despido da humanidade, vivendo à mercê da sociedade, carregando um sino, e teria que gritar todas as vezes quando alguém se aproximasse dele de impuro para que se afastasse mais ainda. E todos, talvez, ao olhar essa cena, entenderia que ele precisava de uma cura física, mas Jesus, ele faz mais, ele consegue enxergar o além. Ele, ao invés de curá-lo primeiro, ele toca no leproso. Sabe lá quantos anos aquele homem não era tocado? E aí Jesus cura primeiro a alma dele, porque um homem tocou nele. E depois ele cura o corpo físico. Essas necessidades todos os dias se apresentam na nossa vida. Isso precisa ser um toque sobrenatural sobre as nossas vidas para que a gente possa entender melhor a carência humana, a necessidade das pessoas, que esses olhos espirituais sejam iluminados para que a gente
que está no dia a dia encontrando pessoas, possa estar sensível àquilo que Deus quer revelar, para que elas saiam transformadas, mudadas, aliançadas, restauradas para a glória do nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Que o Espírito abra os olhos, os nossos olhos, para que não venhamos a viver uma vida alheia, porque é assim que temos vivido muitas vezes. Trabalho para casa, escola, a correria louca, desenfreada, e não conseguimos enxergar as dificuldades, as debilidades, as aflições das pessoas. E detalhe, queridos, não é na nossa capacidade intelectual ou de percepção humana, mas é o Espírito Santo que revela as profundezas de Deus, é capaz de revelar as profundezas de qualquer um para nós. E é esse mesmo Espírito Santo que atuou em Jesus, ele atua em cada um de nós. Se dermos lugar a ele, ele é capaz de revelar cada coração para as nossas vidas, para que possamos entrar de uma maneira cirúrgica na vida e na necessidade das pessoas. Quantos de vocês podem dizer amém? E aí, então, uma doença incurável, um câncer, uma separação, eu quero dizer para você, o Senhor vê tudo isso. Ele conhece seus dramas, seus medos, Ele conhece suas preocupações, Ele conhece aquilo que te aflige. Tudo bem, eu creio e acredito que Ele precisa e Ele quer mudar o nosso interior, para arrancar tudo aquilo que não é dele dentro de nós. Mas, ao mesmo tempo, Ele quer trabalhar nos nossos sentimentos e nos fortalecer no poder do Espírito Santo. E o que a gente precisa, então, fazer? Confiar nele. Eu, junto com vocês, eu preciso pedir que o Senhor abra os nossos olhos espirituais para que possamos ver quem está diante de nós, quem tem o controle de tudo. Eu que sei o pensamento que tenho sobre vós, pensamento de paz e não de mal. Vamos orar? Você pode ficar de pé?